Queridos, a graça e a paz de Jesus, uma alegria a gente estar aqui, cantando a Deus, que a gente quer consagrar a Ele todo o nosso ser. É um privilégio cantar, orar cantando isso, dizer a Deus, eu quero consagrar ao Senhor todo o nosso ser. Nosso tema de hoje, que fecha o mês da Reforma, é a glória somente a Deus, ou só lhe deu glória, né? E nós vamos ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 11, versículo 33 até o versículo 36. Romanos 11, texto belíssimo e muito conhecido. 11, 33 até o 36. Romanos 11, 33 até o 36. Todos encontraram? Então, acompanhe na sua versão. Talvez eu vá ler numa versão um pouco mais antiga, diferente. Mas eu gostaria de falar desse texto nesta versão, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É lindo demais esse texto, né? E Paulo, quando escreveu para os irmãos de Roma, embora não tenha estado lá, ainda não foi o fundador desta igreja, ele faz um grande trabalho sobre o Evangelho de Deus, revelado em Cristo Jesus. E do capítulo 1 até o capítulo 8, ele mostra toda a trajetória de um crente que saiu da condenação até a glória. Do capítulo 9 até o capítulo 11, ele trata de um mistério, como é que Deus vai colocar quem é o verdadeiro Israel de Deus, lembrando daquela lógica, daquela situação delicada do Antigo Testamento, que Deus tinha escolhido um povo, e como colocá-los na graça agora. E aí ele fala como um judeu, olhando para os seus irmãos em sangue, mas também não ignorando que o evangelho foi destinado aos gentios. Estou só contextualizando um pouco da carta para a gente entender. E aí ele trata de mistérios que para nós foram revelados, mas não totalmente compreensíveis. É o mistério do Evangelho, que está revelado em Cristo Jesus. Então, no capítulo 1 até o capítulo 8, ele mostra que Deus, a gente pode entender que Deus é o autor do Evangelho, o Evangelho é de Deus, o Evangelho não é do irmão tal, da igreja X, do pastor fulano de tal, o Evangelho é de Deus e a essência dele é Jesus. É por isso que eu posso pregar aqui hoje, alguém está pregando em outro lugar lá em outro país estão pregando, já pregaram hoje por causa do fuso horário, irão pregar, nem sei qual fuso horário está depois da gente, mas o evangelho é o mesmo, porque ele é de Deus e a essência dele é Jesus. Outra coisa que a gente vê desses 11 capítulos aqui, até da carta toda, é que esse mesmo Deus que é o evangelho, é dele o evangelho não é de homem nenhum, e nem de tradição nenhuma, e nem de igreja nenhuma, mas o evangelho é de Deus, e cabe a nós zelarmos por uma coisa que é dele. Ele também mostra que esse mesmo Deus, ele é santo e ele é misericordioso. Ele é um Deus santo. Ele não é pecador, ele está distinto do pecado, não erra, nunca errou e nunca vai errar. Mas ele sabe lidar com pecador, com gente que é suja. Ele sabe olhar a nossa miséria. E ele é o equilíbrio perfeito entre santidade e misericórdia. Não é à toa que, sendo Deus, enviou Jesus para salvar você e a mim. E agora, Paulo está fazendo uma grande pausa necessária para dizer: esse mesmo Deus que é o dono de quem é o Evangelho, esse mesmo Deus que é santo e misericordioso, que mandou Jesus para salvar pecador como nós, eu e você, ele também é digno de glória. Vamos dar glória a ele. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. A gente precisa dar glórias a Deus.
Irmãos, e aí a gente, diferentemente das outras vezes que eu tenho pregado, eu não vou fazer 3 considerações, mas 2. E a primeira consideração é que Paulo deixa bem claro que o Evangelho de Deus, que a essência é Jesus, esse Evangelho de Deus nos mostra que Jesus, em primeiro lugar, a essência do Evangelho sendo Cristo, em primeiro lugar, ele é para nós riqueza. A gente já vai chegar na glória já já. O Evangelho para nós, Jesus é para nós riqueza. Ele começou assim, ó profundidade da riqueza. E lá no versículo 15, ele complementa, dizendo assim, quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Só um rico pode dar alguma coisa. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia. Quem quer dinheiro poderia. Tem dinheiro para dar. Quando você é rico, você pode dar as coisas. E ele está dizendo, profundidade da riqueza é ele. Quem deu a ele alguma coisa? Ninguém precisa dar nada a ele, porque ele é dono de tudo. Ele tem todas as coisas. E vamos pensar um pouquinho sobre isso, irmãos. O Evangelho nos mostra que Jesus é a nossa riqueza. Cristo é a base da nossa riqueza. Por quê? Se não for Jesus a nossa riqueza e a base da nossa riqueza, a gente vai se contentar e vai se apoiar nos méritos humanos. A gente não viu isso nas últimas semanas, que foram os pontos cruciais da reforma. A salvação, ela só pode ser por Cristo, pela fé no que Cristo fez, e isso é graça de Deus. Deus fez tudo, a gente não fez nada, mas qual é a nossa participação? Crer é conhecer, crer é concordar, e crer é dizer, eu entrego a minha vida para isso. A ação é toda dele, a riqueza para fazer é inerente a ele. E é por isso que dizer que ele é a nossa riqueza, o Evangelho sempre vai mostrar que Cristo é a nossa riqueza, e também nos mostrar que a salvação, que é algo que Deus faz, nos enriquece. Irmãos, esse é um ponto que nos toca no Evangelho. Se Cristo é a nossa riqueza, porque foi Ele que morreu por nós, Ele que se fez pecado por nós, Ele é o único mediador entre nós e o nosso Deus Pai, Ele é o único que pode nos justificar do pecado por causa daquilo que Ele fez e atribuir essa justiça dEle para você e para mim, gratuitamente, mostrando o amor misericordioso e bondoso de Deus. Se Cristo é tudo isso, irmãos, o salvo é um rico. O salvo por Cristo Jesus, ele é rico. Todo aquele que recebeu salvação pode dizer, eu sou rico. Eu sou rico porque receber Jesus, o único que pode salvar, receber Jesus, o único que pode me levar a Deus Pai, é receber riqueza. A riqueza da salvação, irmãos, significa que a gente não se apoia. Não é problema ter riqueza, mas a gente não se apoia em nada da vida para dizer, eu posso chegar a Deus por causa disso. Ou o que eu tenho não me garante nada para chegar até Deus. Quem me garante de que Deus está aqui e de que eu sou dele é o Evangelho de Cristo Jesus. É a minha riqueza, Cristo Jesus que se fez pecado por nós. A gente pode se esquecer disso. Lembre-se de Apocalipse capítulo 3, da igreja de Laodiceia. O pastor Jesus olhou para ela e disse, você diz, rico estou e não preciso de coisa alguma. É o oposto. Você diz que você está rico e não precisa de coisa alguma. Isso é mérito humano. Eu estou feliz, estou seguro, está tudo muito bem, mas Cristo não está no barco. Lembra da musiquinha? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Lá era o oposto. Está tudo bem, Cristo não está no barco, mas está tudo bem, que não venha temporal. Jesus olhou para aquela igreja e disse, você não sabe que você é miserável e pobre. Eu aconselho-te que de mim você compre ouro, para que você seja rica. Irmãos, o que o Evangelho é para nós, o Evangelho de Jesus Cristo é de fato para nós riqueza. Jesus é a nossa riqueza.
ser salvo por Cristo Jesus, perceber e se entregar à graça de Deus e crer e ser salvo pela fé no que Cristo fez, de fato para nós é dizer: eu sou rico porque eu sou salvo por Cristo Jesus. Jesus é minha riqueza. Ninguém deu nada a Deus, ninguém precisou dar nada a Ele, porque Ele tem todas as coisas. E Ele é Deus, o Evangelho é dele, e a essência é Jesus, e Jesus é rico, é poderoso para transformar pecador num santo, num justo, pela sua própria obra. Isso é uma riqueza. Eu não sei se hoje, o desafio não é todo mundo virar pobre, mas o desafio hoje é a gente dizer: eu posso ter e eu posso não ter, mas eu tenho uma riqueza, um tesouro grande. É um tesouro do céu. É Jesus, o meu Salvador. Ele é o tesouro que eu tenho. E eu quero guardá-lo. Mas Paulo também diz que Jesus é sabedoria. Ele diz tanto da sabedoria, e um versículo depois ele diz: sabedoria, aí ele diz, pergunta: quem foi seu conselheiro? Ele linka a pergunta com a primeira afirmação. O Evangelho é para nós sabedoria. Por quê? Porque Deus é sábio para salvar. Irmãos, não sei se você já tentou olhar para a vida de alguém, que você fala, que você olha, a gente, no nosso julgamento, você pode olhar e dizer: como que uma pessoa dessa vai mudar? Como que essa pessoa vai ter dignidade? Como que essa pessoa pode se apresentar para a sociedade e dizer: eu sou alguém? Aí a gente tenta alguns caminhos, mas se a gente der educação, talvez melhore um pouco. Não estou dizendo que ela não é importante. Se a gente melhorar socialmente, talvez a gente consiga parar umas arestas aqui, condicionar, ensinar algumas posturas, dar uma capacitação, algumas habilidades, e isso é bom. Mas mexer na natureza, transformar, mudar a índole, dar outro caráter, mudar o coração, dar um coração regenerado, isso é uma coisa que a gente não tem poder. É quando você olha, talvez, quem é pai vai olhar para o filho e dizer: eu vou ensinar, eu vou falar, mas operar lá dentro é só quem fez. E quem fez é o Senhor, o Criador. É quando você olha, talvez, para, sei lá, você olha para o seu irmão mais novo, mais velho, da mesma idade, e diz: mas caramba, a gente foi criado pelo mesmo pai, nós recebemos a mesma educação, e ele sabe o que tinha que fazer, e jogou tudo fora e seguiu para outro caminho, está numa situação deplorável. Como é que pode? Quem que muda essa natureza? Quem que chega lá dentro e desliga, ou liga, dá um insight, troca, põe outro ser lá dentro? Só um Deus, e Deus sábio, sabe trocar ser. Sabe gerar outra vida, sabe trocar vida, sabe pegar um cristiano e pôr o cristiano velho e pôr Jesus aqui. Isso é obra de Deus. Isso é sabedoria que Deus tem. O Evangelho nos mostra que Jesus, irmãos, olha que coisa, eu não sei, Deus nos trouxe aqui hoje para a gente lembrar disso, que Deus manifestou essa sabedoria que Ele tem de salvar pecador, de não salvar apenas, mas salvando, transformar pecador, de dar um novo coração, de dar um novo ser, de fazer ele nascer de novo. Essa capacidade, essa sabedoria que Deus tem, é só o Evangelho que mostra isso para mim e para você. É só quando a gente olha o propósito da salvação revelado em Cristo Jesus, que a gente vai ver: meu Deus, Deus é sábio nesse plano. Plano perfeito. Hoje eu não sei, não estou falando da fonte em si, mas não sei se é uma marca, não estou dizendo nosso aqui, mas a gente tem que vigiar o nosso coração, porque é uma marca do nosso tempo, e pode ter sido em outras épocas na história, né? Não estava lá para saber. E também não vou regredir, a gente não vai regredir para chegar lá, então a gente fica com o registro da história, se ela não fez, a gente não sabe. Mas que a gente não é difícil de encontrar na nossa geração, às vezes a gente diz assim: puxa, mas será? 2 pontos. Ah, fulano, ele não tinha Jesus, mas estava tudo bem. Estava tudo bem, está tranquilo. Irmão, não tem Jesus, não tem salvação.
O plano de salvação é em Jesus. Ou então a gente pode correr no outro lado, dizer, acho que nem Jesus dá conta. Acho que, irmãos, onde tiver fé em Jesus, Deus opera a salvação. A salvação é o plano perfeito. Se isso não estiver vivo dentro de nós, a gente não vai anunciar isso com fervor. Se isso não estiver vivo aqui dentro de nós não vamos ser testemunhas disso, dizendo, eu vi e era verdade, e eu morro falando isso, e eu vou proclamar. Se nós não olharmos o Evangelho como sabedoria de Deus e ver o plano da salvação como um plano sábio, eficaz, a gente vai até dizer, Paulo disse que é sabedoria, mas sei não se vai dar conta. Meu pai, minha mãe, meu avô, aquela pessoa que está tão imersa no pecado, eu não sei não. Acho que nem o Evangelho dá conta. O Evangelho é o plano perfeito. É sábio para transformar pecador em homem justificado pela graça de Deus. Por quê, irmãos? Eu queria que a palavra de Deus desafie a gente a crer. A crer que Deus fez um plano sábio, porque só Ele poderia fazer esse plano, e Ele também é rico para conceder gratuitamente esse plano no Filho Jesus. Deus faz e dá. Riqueza e sabedoria, ou sabedoria e riqueza. Portanto, nós hoje estamos aqui falando de solos e sola e solo, e falando da reforma, de uma memória para nós, uma referência que precisa ser fincada com a nossa confissão, porque é bíblica e porque é o Evangelho, mas isso precisa estar vivo pelo Espírito de Deus dentro de nós. No nosso coração, gerando ardor missionário, ardor evangelístico, para dizer, de fato, o homem precisa de Jesus. O homem precisa de Jesus. A riqueza que Deus ofereceu na sabedoria de um plano eficaz, que transforma e que alcança e dá conta da situação de um pecador. Deu conta de você, deu conta de mim, dá conta de quem o pastor Jesus quer alcançar. Irmãos, sabedoria Deus tem para fazer o plano de salvação e executar e oferecer esse plano em Jesus. Mas Deus também é sábio. Preste bastante atenção nisso, por favor. Deus também é sábio para selecionar os melhores meios para os alvos mais elevados para a sua vida e para a minha vida. Isso é uma coisa que a gente detesta na sabedoria divina. Por que o Senhor quer me forjar alguma coisa da Bíblia de Jesus e usou esse caminho? Pôs aquela pessoa lá no meu trabalho. Colocou um problema, um espinho, deixou um espinho na minha carne. Deixou uma coisa fora do meu controle. Permitiu que eu ficasse doente. Me fez ver a desgraça, igual a Abacuque. Por que o Senhor me faz ver? Está tudo fora do controle. Não tinha outro jeito do Senhor ensinar a verdade na minha vida, não? Deus é sábio para fazer o plano da salvação e também é sábio para desenvolver a salvação nos crentes. Deus não perdeu o controle da sua vida. A gente acha assim que Deus é sábio para nos trazer a Cristo, e a gente vem cheio de alegria, aceita o Senhor e conhece o Evangelho e se entrega e batiza e membra e começa na igreja e começa a vida cristã, mas ao longo do tempo, nas provas, lutas, nas tribulações que Deus nos permite passar, a gente diz, onde está a sua sabedoria? Onde está o Senhor sábio que está com controle de todas as coisas? Onde é que o Senhor quer usar disso daqui para forjar? Que santidade o Senhor quer forjar? Como o Senhor quer desenvolver a salvação na minha vida nessa situação? Irmãos, o Evangelho está dizendo que Ele é sábio, que Ele é toda a sabedoria, que ninguém precisa lhe dar conselho. Cabe a eu, você, a nós chegarmos diante dEle hoje e dizer, o Senhor está selecionando os melhores meios para os alvos mais elevados. E o alvo mais elevado é ver o Filho Jesus na sua vida e na minha vida. E Ele usa o que Ele quiser usar. Ele usa o que Ele quiser usar. Ele usa uma situação delicada. Ele usa, como eu falei, pessoas que às vezes nem são dele e que Ele aproxima de nós para
para forjar, é um meio para um alvo elevado, e o alvo elevado não é deixar você feliz. O alvo elevado não é deixar a gente dizer, ufa, Deus fez o que eu queria. O alvo elevado é dizer, meu Deus, esse é o meio certo para forjar uma virtude, para desenvolver a salvação do Filho de Deus na minha vida, coisa que eu não faria, que ninguém mais faria. Bendito Deus, sábio para isso. Só que Deus não é só sábio, mas Ele dá sabedoria para a gente entender. E é por isso que Tiago vai dizer, você está com falta de sabedoria? Peça. Ele vai dar. Aí várias vezes quando eu li esse texto quando eu era mais novo, eu achava assim, preciso falar bem para não sei quem. Deus baixa alguma coisa, me dá, porque eu quero falar e impactar. É sabedoria para entender por que Deus. Como o Senhor quer usar esse meio e o que o Senhor quer forjar da vida de Jesus em nós. Deus quer que nós saibamos, para a gente ver que Ele é sábio e sabe o que faz em você. E sabe o que faz em mim. E aí a gente vai dizer, Deus, o quê? Deus, eu estou passando pelo meio tão delicado, mas eu sei que o Senhor é sábio para forjar Jesus na minha vida. Estamos com falta de sabedoria. Vamos pedir a Deus. Ele dá deliberadamente. Para que a gente olhe a Ele e diga, Senhor, eu entendi. Eu entendi que não é para sair. Eu entendi que é para aceitar. Eu entendi que é difícil. Eu entendi que é problemático. Eu entendi que vai demorar. Eu entendi que é rápido. Eu entendi que o Senhor vai agir miraculosamente. Entendi que o Senhor não vai agir miraculosamente. Eu entendi. Mas eu sei que é o meio certo para um alvo elevado. E o alvo elevado é ver Jesus aqui. Não é demais, irmãos? Isso é para dar glória a Ele. Tem alguma coisa que está acontecendo na minha vida ou na tua vida que Deus perdeu o controle? De jeito nenhum. Ele é sábio. Ele fez o plano perfeito lá na cruz e continua aplicando esse plano na sua vida hoje. E Ele quer que nós nos tornemos conscientes da sabedoria dEle, para a gente dizer, Deus, eu te louvo por essa sabedoria. Que meio certo. Meio que eu estou dizendo, não é meio metade, meio de caminho. Que caminho certo que o Senhor usou. Que caminho assertivo na minha vida. O Senhor me conhece de fato. O Senhor me tem em suas mãos. O Senhor não brinca comigo. O Senhor não joga comigo. O Senhor sabe me promover a experiência certinha para que eu veja o Filho Jesus aqui. E isso, irmãos, Deus faz com você, está fazendo com você, comigo, com todos nós. Mas Ele não apenas quer fazer, mas Ele quer dar sabedoria para a gente perceber. Nós temos percebido Deus usar os meios certos para os alvos elevados. Isso é o Evangelho de Jesus. Perceber isso renova a gente. Perceber isso faz a gente dizer, Deus, estou na prova, mas estou feliz. Estou passando por situações difíceis, mas alegre no Senhor. Estou passando por um momento mais difícil da minha vida até hoje. Não sei o que virá amanhã. Mas nunca eu tive tanta certeza de que Deus está presente. A minha única certeza, Deus. E Ele é sábio no que faz. Irmãos, foi isso que um pouquinho que Jó passou. A sabedoria de Deus escolheu o caminho delicado para que ele pudesse forjar nele um alvo elevado. E aí chegaram vozes externas dizendo, é pecado. O diabo vai roubar. Mas a confissão dele qual foi? Deus deu. Deus tomou. E bendito seja. Isso é sabedoria. Não importa o que eu esteja passando, o que você esteja passando, desde que o Deus sábio nos dê sabedoria para dizer, é o meio certo. Caminho perfeito para Ele formar um alvo elevado. Mas não apenas riqueza concedida em Jesus e sabedoria no plano da cruz e que continua na vida cristã, na nossa vida de crescimento, no conhecimento e do poder de Deus, mas Deus também quer nos dar, o Evangelho também é para nós, conhecimento. E a gente já vai daqui para o fim, então eu vou pedir para você ficar aqui. Se você não está, venha.
por favor. Quando ele diz lá no texto, conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele é a profundidade da sabedoria, da riqueza da sabedoria e como do conhecimento de Deus. Aí ele termina, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ele está dizendo, este é o conhecimento que Deus tem de coisas e pessoas. Esse conhecimento eu não tenho. É aquele momento que isso nos exercita na oração. Por exemplo, quando você vai orar por alguém que fala, Deus, eu não sei o que está dentro daquela pessoa, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu não sei como falar o coração dela, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu não sei o que está acontecendo lá com aquele missionário no outro país, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas e eu quero orar por ele. Com base no conhecimento que o Senhor tem, age. Eu não sei nem o que é melhor, qual é a prioridade, o que pedir por aquela pessoa, mas com base no que o Senhor sabe, por favor. O Evangelho nos mostra que todo conhecimento quem tem é Deus. O Evangelho nos mostra que Jesus, ele é a expressão máxima do conhecimento de Deus. E quando a gente olha Jesus, o projeto da redenção é a maior avalanche. A avalanche já é grande, já é uma coisa imensa. Então, maior avalanche é redundância. É uma avalanche do conhecimento de Deus para nós. E isso, irmãos, olhar a vida a partir do conhecimento de Deus transforma você. Eu queria pontuar para o nosso coração algumas coisas aqui que eu tenho certeza que Deus quer nos pastorear amorosamente. E eu queria que você pensasse nisso. O conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra revelado em Jesus, ele transforma o nosso jeito de ver as coisas e ver as pessoas. A revelação máxima que Deus fez lá na redenção faz com que a gente não apenas saiba sobre Deus, mas a gente começa a olhar determinadas circunstâncias e situações, inclusive nós mesmos e pessoas, pela ótica da redenção. Irmãos, se o nosso conhecimento não tem transformado a nossa vida, ele não é um conhecimento que glorifica a Deus. O conhecimento do Evangelho é um conhecimento que ele faz com que a gente processe a vida pela ótica de Cristo, pela ótica da cruz, pela ótica da redenção. Enquanto a gente olha para o mundo e a gente diz, meu Deus, está tudo perdido, ou eu vou embora, ou volta Jesus, ou me recolhe, a ótica da cruz a gente vai dizer, Senhor, é difícil, mas o Senhor tem o tempo nas suas mãos, e se o Senhor me quer aqui, me dá graça na fraqueza, poder na fraqueza, e firma a esperança na eternidade, para que eu viva aqui e possa viver com esperança. Faz a gente olhar para determinadas pessoas que você diz, Deus, eu não tenho condições de me relacionar com essa pessoa, não tenho condições de continuar nessa situação, mas se você olhar pela ótica da cruz, você vai dizer, a partir do Evangelho, por causa do Evangelho, a partir da redenção, pela obra da cruz, dá para caminhar mais uma milha. A partir do Evangelho, dá para renovar os votos. A partir do Evangelho, e por causa do Evangelho, dá para recomeçar onde caiu. A partir do Evangelho, dá para a gente dizer, Senhor, por ti. E se o Senhor estiver ali, aqui ou ali, haverá vida. Haverá nova vida. Irmãos, tudo que nós temos aprendido sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a obra de Deus, é para transformar a nossa vida. É para a gente sair daqui hoje dizendo, Deus, eu saí mais convertido. Eu saí mais santificado. Eu saí transformado. Um pouquinho mais de Jesus foi gerado na minha vida. Se não, irmãos, senão a gente vai ficar com o conhecimento, mas esse conhecimento não é o conhecimento do Evangelho. O conhecimento do Evangelho transforma. O conhecimento do Evangelho transforma a vida de qualquer pessoa e continua transformando a vida de um salvo na vida de Jesus. Por isso, Paulo, ele fecha esse ponto de riqueza, sabedoria e conhecimento, dizendo, porque é dele, é por ele e é para ele, todas as coisas. É dele,
ele é a fonte do conhecimento. É por ele, ele é o sustento de todas as coisas. E é para ele é o objeto daquilo, a razão da nossa vida, o porquê nós estamos aqui. Ainda nesse ponto, o Evangelho é riqueza, o Evangelho é sabedoria, é conhecimento de Deus. Esse conhecimento transforma, e esse conhecimento, a fonte é o Senhor. Dizer que Deus é a fonte significa dizer, então, que eu posso, nós estamos no mês da reforma, com todo respeito à história, e vocês sabem que eu respeito, mas eu quero ser a expressão calvinista no século XXI. Eu quero dizer com todo amor e reverência, os calvinistas, os reformadores. Irmãos, eles foram homens que Deus levantou na história e eles foram dedos apontando para Cristo e a palavra. Mas a fonte é Cristo e a palavra. Nós devemos olhar a referência que eles deram apontando o dedo e dizendo, é lá. Naquele momento da história eles estavam dizendo, olha, as fontes estão sendo outras. E nós precisamos voltar à Escritura. Porque nela nós vamos encontrar Deus revelado de uma forma máxima em Jesus. Então vamos olhar Jesus na palavra. Voltemos para a palavra. A fonte é Deus que nos deu a palavra. A fonte do conhecimento de Deus é o próprio Deus. E ele se revelou para nós na palavra. Eu queria que ele se revelasse em outro lugar. Eu queria ter uma experiência do mato acender no monte. Por que ele não revelou? É igual, é melhor. Lá no céu a gente briga com ele, mas ele se revelou no máximo aqui. Máximo no sentido de total. O que eu faço com a experiência? A experiência você tem a partir daqui. O Evangelho não é seco, não. O Evangelho não é só cabeça. O Evangelho é para ser vivido, mas há uma regra que gera experiência em nós. E essa regra que gera experiência é o que a Bíblia diz. Bíblia com experiência na palavra. Isso é Evangelho vivido. E a fonte desse conhecimento é o próprio Deus. Irmãos, qual é uma pergunta avaliativa para nós. Deus é a fonte do nosso conhecimento dele mesmo? Deus é a fonte do meu conhecimento dele? Ou eu tenho outras fontes de Deus, que não Deus para falar dele, para me relacionar com ele? Você sabe que eu nunca vi muito Deus assim, não escuto muito ele, desculpa a ironia. E até a teatralização na fala. Mas, às vezes, eu gosto um pouco de pensar que Deus... Eu acho que Deus... Olha, uma vez eu vi uma pessoa falando assim, Deus é pai. Falei, pai? Ele é pai, ele é mãe. Falei, mas o que você quer dizer que ele é pai? Porque ele é as coisas que uma mãe... Não sei por que a Bíblia não mostra Deus como mãe. É uma postura errada, porque a Bíblia aí eu falei, fale mais sobre isso. E Deus, olha, para mim, eu pego algumas coisas da Bíblia e vejo ali a figura da mãe. E aplico a minha mãe, a minha avó, e prego emprestado, e formo a minha concepção de mãe, coisas boas, e aplico para Deus, e pego as concepções que a Bíblia coloca de pai, um bom pai, tive umas referências ali, e jogo ali para Deus, junto os dois, e digo, Deus é pai. É lógico, é interessante, pode ser bonito, mas não é a fonte que ele deu. Pode dar alegria, pode gerar uma experiência, mas não é a fonte que ele deu, não é a fonte confiável. É dele que vem. É melhor ficar com o que ele mandou. Se ele mandou a palavra, ele sabe que a palavra é a verdade, e ela é suficiente. Então, qual é a fonte do conhecimento de Deus que nós temos? E elas viram para nós, irmãos, quero dizer honestamente, a gente falou de só a Escritura aqui, e nós estamos falando de só Cristo.
E hoje nós estamos falando de só glória a Deus. A gente não pode falar da confissão sem avaliar a nossa prática. A gente pode confessar que, eu não estou dizendo da sua vida, mas se isso serve para você ou para mim, que Deus nos exorte em amor. Mas a gente precisa pensar se de fato Deus é a fonte do conhecimento, para a gente olhar para Ele e dizer, eu sei quem é o Senhor, a partir da fonte que o Senhor me deu. Porque se não é a fonte que Ele preservou para nós, a palavra, e essa fonte não é confiável, não esta, mas a outra que a gente pode usar, na hora que a palavra desarmar, a gente vai dizer, eu não quero entregar, porque está gostoso. Virou ídolo, está confortável, eu já construí minha trajetória, eu já encaro Deus assim. Agora vem a palavra me destabilizar, depois de 10 anos que eu me converti. Não vou mais na fonte. Não é a fonte, não, é a palavra. A palavra tem que ser pregada para nós. A palavra ela não vai deixar você sossegado, porque a gente se desvia, gente. A gente procura outras fontes. Eu procuro outras fontes. O salmista procurava outras fontes. Lembra do Salmo 119, último versículo? Eu me desgarrei como ovelha. Vem me procurar, porque eu não me esqueci dos teus mandamentos. Eu quero uma fonte verdadeira. Eu quero uma fonte confiável do conhecimento de Deus. É dele. Mas é por meio dele. Não é só dele, mas ele é o sustento. É um conhecimento que ele mesmo se encarrega de cumprir. É um conhecimento que ele mesmo se encarrega de dar testemunho. É um conhecimento que você pode ficar tranquilo, porque Deus está comprometido com a palavra dele. Ele disse isso para Jeremias. Você viu bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus não é fiel a você, Deus é fiel a ele mesmo. Ele não vai mudar. A palavra diz que ela é, então ele é. Ele sustenta a palavra. Ele preservou a palavra. Se os homens no passado foram salvos por Jesus, pois isso dá conta do século 21 também, porque ele continua sustentando esta palavra. E ele a renova. Mas daqui a 50 anos, nós vamos ter, hoje já tem 33 gêneros, daqui a 50 anos nós vamos ter quantos gêneros? O Evangelho não vai dar conta. Ele sustenta a palavra. Ele é o Senhor do tempo. O Salmos 89 nos diz que o salmista diz, Deus, a tua palavra é eterna e ela está firmada nos céus. Ele sustenta a palavra. Ela é a fonte e ele é a fonte e ele também é o sustento daquilo que ele revelou para nós. E ele também, por fim, por causa do tempo, ele é o objeto. Eu quero conhecer a Bíblia para ser como Moisés, porque eu quero ser um homem como Moisés. Eu quero ter a fé de Abraão, que saiu sem saber. Eu quero ser um guerreiro como Davi, que nem quis armadura, pegou a fundinha, a pedra e derrotou o gigante. Eu gostaria de ser um chorão como o Jeremias, mas que Deus falava com ele e mostrou que ele era uma vara da amendoeira no meio do inverno. O objeto da palavra é o Deus da palavra. Eu quero ir à palavra para conhecer a Deus. E eu quero ver esse Deus na minha vida. Como ele se revelou a Moisés, a Gideão, a fulano, ciclano, beltrano. Eu quero ver a revelação máxima que ele fez dele mesmo, que é em Jesus, que não é mais um herói da fé, mas é Deus revelado a nós, e não apenas revelado para nós, mas revelado em cada um de nós. Eu quero ler as Escrituras para enxergar Jesus e ter experiências com esse Jesus da palavra. Irmãos, eu quero dizer uma coisa pontual nesse ponto, nessa questão do objeto da palavra. É aqui que entra a experiência com a palavra. Se eu e você, nós temos conhecimento, mas a gente não quer ter experiência com Cristo da palavra, nosso evangelho é seco. Nosso evangelho é seco. A gente está intelectualizado de Bíblia, mas pobre de vida. E o evangelho é vida de Jesus em você, é vida de Jesus em mim, porque ele é o objeto da palavra. E é aí que a gente vai para o segundo e último ponto. Eu vou só destacar uma coisa, quando ele diz, a ele a glória, pois. Amém.
Porque ele disse tudo isso: riqueza, sabedoria e conhecimento. Dele, por ele, para ele. Fonte, sustento e objeto. A ele a glória. O segundo ponto, irmãos, é que se o evangelho é riqueza, sabedoria e conhecimento, e esse conhecimento é dele, por ele, para ele, esse conhecimento saudável nos conduz a glorificar a Deus. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A vida de um crente, irmãos, não pode ser só conhecimento. Mas ela também é adoração. Talvez você diga assim, mas não está bom só conhecer a palavra? Ou então, pastor, eu não sou muito do conhecimento. Conhecimento é para teólogo, conhecimento é para quem vai escrever, conhecimento é para intelectual. Nós não estamos falando de vida intelectual, nem de vida acadêmica. Eu sou mais da adoração, ele é mais do conhecimento. Eu não vou muito naquela igreja porque a fonte é mais conhecimento, na outra é mais adoração. Está errado. Se nós só conhecemos o evangelho e não adorarmos, a gente está descumprindo o que a palavra está dizendo para nós aqui. Conhecimento, irmão, sem adoração, vai levar a gente ao orgulho de saber. Estou feliz por quê? Porque eu sei. Sei sobre Deus e as coisas dele. Sei falar de Deus perfeitamente. Deus é o equilíbrio perfeito de seus atributos. Fala sobre Jesus. Deus, homem, seu estado de humilhação, seu estado de exaltação, seu evento, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Dá uma aula sobre Cristo. Isso não é conhecimento bíblico, mas não é essa a razão de ser. O conhecimento sem adoração vai fazer a gente se orgulhar. Por que você está feliz? Estou feliz de saber, estou feliz porque eu sei e estou feliz porque os outros sabem que eu sei. Que demais! Você me cita? Tem um cara que na minha igreja, fala lá, tem um cara que eu conheço, o cara sabe, vai lá falar com ele, briga. Fulano mandou procurar você porque você sabe. Puxa, que bom, ele me citou. Estou usando exemplos banais, irmãos, bizarros, que não, graças a Deus a gente não vê aqui, mas são possibilidades, se a gente não vigiar o nosso próprio coração. Não é para conhecer e não adorar. Não é para conhecer e não adorar. E, por outro lado, a gente vai dizer assim, não, eu sou um cara mais subjetivo. Eu sou uma pessoa que conhecer não é para mim, mas eu sou adorador. Eu sou um cara que pronto para adorar. É comigo mesmo. Não canto, mas sou um adorador. O que você conhece sobre Deus que você adora? Não conheço muito, mas eu sou um adorador. Como que você adora? Cara, eu sei me concentrar na adoração, eu sei mentalizar, eu sei transcender, eu sei viajar no ser divino, e posso, irmão, e aí assim, o que te leva a adorar? Quando fica naquela atmosfera, aquilo ali é fundamental para que eu adore. Quando fica a luz está naquele ponto, aquilo para mim brota a adoração dentro de mim. Qual é a base da tua adoração? As coisas, ou aquele músico, ou aquela música, ou aquele tipo de instrumento, ou aquele ambiente, ou aquilo lá. Hoje não tem, acabou a luz. Ai, não vai dar. Então não vai ter adoração. Não vou ser estimulado. Deus não é um motivo para a gente dizer glória. É ídolo. Onde está a base da adoração? Em coisas. Então tira tudo. Vamos jogar fora os instrumentos da fonte. Quando nós vemos um timbre de voz maravilhoso aqui das irmãs cantando. Não. É para usar tudo para a glória de Deus. Mas o fundamento da nossa adoração é a palavra. Com música, sem música. Se todo mundo aqui fosse desafinado,
Se todo mundo aqui, a voz de ninguém timbrasse nesse lugar, se os instrumentos fossem da pior categoria, os músicos fossem reprováveis do ponto de vista da técnica musical, é possível que haja adoração aqui. Não pode cantar no Brasil mais, não pode fazer barulho. Nossa adoração é de boca fechada, é clandestina, como é em alguns outros países. Como é que a gente faz? É sem música. Então não tem adoração. Tem. Adorar não é cantar, adorar não está atrelado a aquele ambiente, a essa pessoa, aquela pessoa, mas o fundamento da adoração é o Deus da palavra, e o conhecimento de Deus nos leva a dizer diante dele, chegar diante dele e dizer glória. E para dizer glória, a gente precisa olhar Deus das Escrituras, ter experiência com esse objeto que é o Deus das Escrituras e dizer, eu preciso dizer glória. Eu quero dizer aos irmãos, uma vez alguém disse assim, mas lá na fonte ninguém dá glória. Pois olha, se você tem vontade de dar glória, e ela é de verdade, dê glória. Pode dar glória sim. Porque uma coisa que Deus nos fez é para a gente dar glória, mas não sem apoiar a nossa glória na palavra de Deus. Irmãos, eu tenho certeza que o Senhor quer chamar a nosso coração para Ele nessa noite, nesse ponto. A adoração aqui, irmãos, a partir do conhecimento, é resposta à revelação que Deus nos dá. É resposta a ver Cristo na palavra. E ela brota quando a gente vê quem Deus é e o que Ele faz. Quando a gente vê um irmão passar por um problema e Deus resolver, a gente olha isso e diz, Deus, glória. Quando a gente vê o outro na prova e Deus sustentar ele, a gente diz, glória. Quando a gente vê a gente, enquanto igreja, aqui sofrendo, sem resposta, e dobramos o joelho do coração, dizendo, Deus dá uma solução, e Deus dá, a gente diz, glória. É o conhecimento que nos leva a adorar. Agora, a Bíblia também mostra que a gente pode não dar a resposta certa ao conhecimento da palavra. A Bíblia diz que o nécio, uma palavra que a gente não usa mais, atualizada por tolo, ele é aquele que diz assim, eu quero adorar a Deus, mas eu exijo que Deus trabalhe dentro dos meus parâmetros. Então, assim, o alvo é o Senhor fazer aquilo, e o meio tem que ser aquele. Eu não quero sabedoria para ver o seu plano. Não vou orar. E não vem pastor pregar a palavra para mim, não. Não quero, eu quero que Deus me dê aquele fim. E o caminho tem que ser esse aqui. Essa é a resposta de um crente. Um crente é aquele que vê Deus revelado na palavra e ele diz, eu não exijo que Deus faça nada. A resposta do crente é, eu vou expandir a minha perspectiva e vou reajustar a minha visão para encaixar no que Deus faz, no que Deus é e no que Ele fala. Pode falar, Deus. Eu estou ouvindo. E ouvindo, eu vou aprender. E aprendendo, eu vou te dizer, glória. Por isso, irmãos, a adoração, com música ou sem música, com o melhor da tecnologia, pelo amor de Deus, vamos aperfeiçoar tudo que precisa ser aperfeiçoado, em termos de recursos, ambiente, tudo. Mas isso não garante a adoração. O que garante a adoração verdadeira é saber cantar a redenção. Você pode cantar, você pode querer cantar, mas a gente precisa de uma melodia e uma letra. E essa melodia e a letra está aqui no conhecimento. Essa melodia, a melodia da sua adoração no que você está passando hoje, no que eu estou passando hoje, está aqui. Não sabe cantar essa música? Conheça essa melodia, decore essa letra. A adoração e o cântico virá. E aí eu queria listar algumas possibilidades que a gente faz quando a gente está passando por situações e diz, Deus, eu não sei como te adorar aqui. Mas quando a gente conhece a melodia e a letra da palavra, é o verdadeiro conhecimento, em alguns momentos a gente chega, eu quero gritar. Em outros momentos a gente diz, Deus, eu quero dizer, está difícil, mas eu sei que o Senhor é Deus, eu quero lamentar. Em outros momentos a gente vai dizer,
Não tenho nada para dizer, é hora de me calar. Em outros momentos a gente vai dizer, está tudo perdido, mas eu mantenho esperança. Não vou abrir meu olho, porque eu só quero contemplar o Deus da palavra, mas eu tenho esperança. Todos esses cânticos, o grito, o lamento, o silêncio e a esperança, vem da letra e a melodia que a palavra e o evangelho dá para você e para mim. Irmãos, sim, de fato, sem um coração, sem isso, conhecimento, sem adoração, sem dar glórias a Deus, vai produzir em mim e você um coração frio e um coração desinteressado por Deus e pelas coisas dele. E às vezes você diz assim, não, mas eu estou muito interessado, mas não em Deus. Eu estou no pique, estou no fogo, mas não por Deus. Eu estou bombando, mas não é pelo Senhor. Isso é fogo estranho. Porque um fogo verdadeiro, estou usando a palavra aqui, um fogo verdadeiro é o conhecimento da palavra. E esse conhecimento não é ser, mas não quero. Eu quero um fogo que arde com fogo sobrenatural. O conhecimento da palavra é suficiente para que a adoração verdadeira brote no meu coração e no seu. E ela vai atrair o seu coração e o meu coração para produzir experiências com o Deus da palavra. Tozer, um pensador cristão, disse isso. O quanto eu conheço da palavra é o quanto eu conheço do Deus da palavra. Por isso, irmãos, eu queria citar uma outra frase de um outro teólogo que ele diz assim, acautelai-vos, nós, fontes de Sicar, de uma teologia sem devoção, como também de uma devoção sem teologia. Vamos trocar teologia por Bíblia? Acautelai-vos de conhecimento bíblico sem fervor. E acautelai-vos também de fervor sem conhecimento bíblico. É conhecer para dar glória. Para a gente concluir, eu queria pontuar algumas coisas no meu coração e no seu coração, deixar a palavra ser espelho para nós, para a gente se desarmar diante de Deus em oração e deixar pedir que Ele nos quebrante. Irmãos, ou Jesus, eu vou usar na segunda pessoa, mas eu estou sentado aí ouvindo isso da palavra com vocês. Ou Jesus é a tua riqueza, ou vai ser mérito humano. Segunda coisa, Deus sabe o que está fazendo com você. Ele é sábio. Não sabe. Por que eu estou passando? Minha vida sempre foi assim. Deus sempre fez aquilo. Deus sabe o que está fazendo com você. Por que eu estou passando? Ele sabe o que Ele está fazendo com você. Ele não está brincando. Não entende? Vamos pedir sabedoria a Deus. Ele dá. Outra pergunta para nós. Você conhece Deus? O conhecimento tem transformado você? Nós temos tido uma mente reformada, mas também um coração reformado. Nós temos ido à palavra, assistido filme, vídeo no YouTube, lido podcast, escutado podcast, sei lá, para quê? É para reformar e transformar a nossa vida, o nosso coração, para a gente dizer, Deus, eu quero a palavra gerando vida de Jesus em mim. Você adora Deus com a palavra? A partir da palavra? Você tem a palavra, mas não adora, nem contempla o Senhor? Você sabe tudo da palavra, mas não tem devoção nenhuma? Vou usar no sentido mais puro, você não tem paixão nenhuma por Deus? Outra coisa, cante a redenção. Está sofrendo, louve. De verdade. Está chorando, louve ao Senhor. Grite ao Senhor na alegria. Celebre ao Senhor com júbilo. Sirva ao Senhor com alegria. Está sofrendo, de fato, Deus, está difícil sofrer. Está difícil sofrer, Deus. E eu vim te adorar dizendo, Deus, está difícil sofrer, e eu só vou conseguir sofrer isso daqui se o Senhor for Deus e estiver aqui comigo. E Ele é. Deus, eu não entendi porque o Senhor não fala nada. Mas eu vim te louvar, porque o Senhor não quer falar. No silêncio do Senhor,
O que eu tenho de ti até aqui é suficiente para que eu viva. E eu vou viver. Vamos deixar a palavra e a adoração tirar de nós um coração frio e desinteressado. A gente encerra hoje, nunca mais, a gente não vai viver mais 500 anos da reforma, 1000 anos, nós não estaremos aqui. Graças a Deus. Mas com certeza a gente não precisa de mais 500 anos para falar de somente glória a Deus. Deus tem nos agraciado com a palavra. Mas não basta isso. É preciso dar glória. E se você está aqui hoje dizendo assim, eu não estou afim, não vou lá porque lá eu não consigo dar glória. Porque você está atrelado a algum alimento externo. Olhe a palavra e olhe Cristo. E a glória virá. Se você quer ver a glória de Deus aqui nesse lugar, ore a Deus para que a palavra cada vez mais tenha primazia em todos nós e nos nossos ajuntamentos. E onde está a palavra, está Cristo. E onde Cristo está, a glória a Deus. Irmãos, que Deus livre o nosso coração e esta igreja, a minha vida. Vocês podem me exortar. Se a gente sucumbir à palavra e negligenciar a glória. E se um dia a gente negligenciar a palavra e se esquecer de a gente buscar a glória negligenciando a palavra. Se você está aqui hoje e você ainda não se decidiu por Jesus, ore ao Senhor. Ele é o teu pastor. Ele é o teu pastor e Ele é riqueza para te levar a Deus. Ele é sabedoria para te levar a Deus. E Ele é verdadeiro conhecimento. Mas eu sei tanto, tenho tanta coisa, tenho uma vivência. Nada disso substitui o Evangelho, porque Ele é, de fato, a única riqueza. A única sabedoria para mudar e salvar a gente do pecado. E o único conhecimento que pode nos trazer vida, a vida de Deus. Por isso, irmãos, vamos orar. Vamos orar ao Senhor nesta hora. E dizer a Ele, Senhor, eu quero te dar glória, mas eu também quero te conhecer. Também quero te conhecer. Vamos orar pontualmente, pedindo ao Senhor que nos dê amor por Ele, para que a gente queira conhecer o Senhor. Isso é experiência com a palavra. Eu quero dizer que, antes da gente orar, às vezes muitos de nós tivemos uma trajetória no meio pentecostal, e a gente diz assim, os pentecostais buscam mais a experiência, o evangelho é mais vivo. Essa não é uma singularidade de pentecostal, dessa ou daquela confissão. Isso é um fundamento da palavra. A Bíblia diz que Deus é, e eu quero ver o Senhor operar isso na minha vida. É a busca com a experiência, e a palavra produzindo, e a palavra julgando as nossas experiências do Evangelho. Irmãos, o que Deus tem nos dado da palavra é para que a gente busque Deus, o Deus da palavra e experiência com o Deus da palavra. Está difícil de amar? A Bíblia diz que Deus ensina. Essa é a experiência da palavra. Está difícil adorar e adorar a soberania de Deus no momento da ausência, do descontrole, da apatia, da indiferença, perdeu o sabor da vida. É a hora de dizer, Deus, a tua palavra diz, faz isso aqui. Porque senão o nosso conhecimento é seco. Nosso conhecimento é seco. Que Deus nos dê a graça de ver Jesus sendo revelado não somente a nós, mas em cada um de nós. Essa é a verdadeira experiência, ver o Filho de Deus sendo gerado na nossa vida. E isso o Espírito de Deus quer operar na nossa vida. Vamos pedir. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. É muito bom te agradecer, Deus. É bom dizer que nós estamos gratos e satisfeitos com o Senhor. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Deus, a tua palavra ficará. A tua palavra permanecerá para sempre, Senhor. Para sempre, Senhor, a tua palavra permanecerá.
E nós queremos te louvar e te agradecer pela permanência da palavra. Tudo vai passar. As modas passam, os costumes passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ó Deus, nós estamos aqui nesta noite para te pedir, em gratidão pela palavra, que nós queremos confessar com o coração, com a confissão daqui de dentro, crendo no coração, que Senhor Jesus é a nossa riqueza, que o Senhor Ele é a expressão e a oferta que o Senhor fez de um plano perfeito para salvar a nossa vida, e esse plano é sábio, perfeito, adequado, e a oferta que o Senhor fez do teu filho ela é abundante, ela é rica demais, ela até nos constrange, mas nós aceitamos por fé, vendo que o Senhor é um Deus gracioso. É só em Jesus que é a salvação para nós. Nos livra do pecado de Laodiceia, de dizer, eu estou rico e não preciso de coisa alguma. Nos livra de ter riqueza longe de Jesus. Nos livra de estarmos buscando riqueza fora de Cristo. Ou de estarmos acomodados e felizes com qualquer outra riqueza que não seja Cristo. Se Cristo é pouco em nós, se Cristo está longe de nós, se nós estamos pobres de Jesus, Senhor, nos conscientiza disso, me conscientiza disso, mostra isso para cada um de nós, para que nós não nos iludamos, para que nós não sejamos cegos para nós. Tira, ó Deus, a escama dos nossos olhos e põe um espelho diante de nós, para que de fato vejamos se estamos revestidos de Cristo, se estamos, Senhor Deus, transbordando Cristo na nossa vida. Nós queremos a riqueza verdadeira, a riqueza que o Senhor nos deu, o verdadeiro presente que o Senhor nos deu, é o Filho Jesus. Ó Deus, nós não queremos outro presente, nós não queremos outra coisa, mas nós queremos a oferta que o Senhor nos deu, é o Filho Jesus. É o teu Filho Jesus, e nós queremos Jesus não apenas por um alívio penal, por um alívio judicial, nós queremos o Filho porque o Filho é vida, porque o Filho é belo, porque o Filho é lindo, o caráter dele, a vida dele é perfeita, melhor que a nossa. Senhor, nós aceitamos esse presente, nós aceitamos essa oferta, essa dádiva, nós aceitamos esse tesouro, o Filho Jesus. Nós tiramos a confiança de qualquer outro tesouro e colocamos no tesouro que o Senhor nos deu, o Filho Jesus. Nós firmamos a nossa fé nesse tesouro, o Filho Jesus. E é esse tesouro que nós queremos dizer como Pedro e João, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É assim que a gente quer olhar o mundo, em nome de Jesus, levanta e anda. Deus, levanta missionários aqui, levanta ardor evangelístico em todos nós, a partir desse tesouro que o Senhor nos deu, o Filho Jesus. Dá-nos ousadia e intrepidez para dizer, eu tenho um tesouro e ele foi dado por Deus. É o tesouro, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, é a nossa riqueza. E é com ela que nós queremos viver, ainda que na pobreza, ou ainda que na riqueza dos bens materiais. Nós temos um tesouro que o Senhor Jesus mesmo disse, nem traça nem ladrão pode roubar ou destruir. É um tesouro ajuntado no céu, que nos foi dado gratuitamente por Deus Pai. Obrigado, Senhor. O nosso coração veio te dizer glória. Glória ao Senhor. Não é uma glória histérica, é uma glória quebrantada, é uma glória firme, é um grito de glória. Mas é glória que lhe é devida. É glória, Senhor Deus, que nos liberta de adorar qualquer outra coisa. Que nos liberta de adorar a gente mesmo, que nos faz dizer só há um Deus digno de glória. Ó Deus, se o nosso coração está dando glória a outras coisas, se o nosso coração está dando glória a outras pessoas, se o nosso coração está dando glória a coisas e legados que os homens deixaram,
se o nosso coração, Senhor Deus, nosso conhecimento está firme em tradições e o nosso coração está querendo dar glórias para outra coisa, Deus, que não seja o Senhor, até coisas do Senhor, homens teus, ensinamentos que fazem a partir do Senhor, Deus, nos livra, Deus, e nos faz olhar o Senhor na palavra e dizer: só há um Deus que revela mistérios nos céus, a Ele seja a glória. Ó Deus, visita a fonte, Senhor, visita esta casa, visita cada coração que está aqui nesta noite, Senhor. O Senhor tem os meios certos para cumprir o alvo mais elevado, que é forjar Jesus em cada um de nós. O Senhor não tem deixado de pôr tua mão sobre cada membro desta igreja. O Senhor tem pesado a mão de amor, com provas, com tribulações, com bênçãos. Mas nós pedimos humildemente ao Senhor nesta noite: dá-nos sabedoria para ver que o Senhor está usando o meio certo para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Deus, que nós sejamos sábios e prudentes. Que nós sejamos sábios e prudentes para dizer: o Senhor está com todas as coisas em suas mãos. Ajuda-nos a lidar com o teu silêncio, ajuda-nos a lidar com a operação do Senhor, ajuda-nos a lidar com os teus sinais, em todas essas circunstâncias, dando glórias, cantando o cântico da redenção, cheios de esperança. Deus, que a melodia e a letra da nossa adoração seja a palavra, que é Cristo Jesus. Nos livra de usar outra letra, Deus. Nos livra de usar outra melodia, Senhor. Nos livra de usar outra coisa que não seja Cristo e a palavra, Senhor Deus, para adorar o Senhor. Ó Deus, que o Senhor reforme a nossa mente, mas reforme também o nosso coração. Ó Deus, visita esta vinha. Visita um pedacinho do teu reino, da tua igreja, que é este lugar. E renova as nossas vidas. Reaviva as nossas vidas. Pela palavra do Senhor. Ó Deus, não deixe que esse mês de reforma seja um momento histórico. Mas seja, Senhor Deus, uma revisão da nossa vida. Pela palavra. Aquilo que não foi dito, Senhor, que o teu Espírito Santo ilumine o nosso coração com a leitura da palavra. E ponha o que nós precisamos saber. Nós oramos em nome de Jesus e gratos ao Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória seja dada a Ele. É a alegria de dizer que Ele é digno de glória. Que Deus continue nos dando a palavra, mas Ele nos leve a dar glória. E que a gente possa, irmãos, aceitar o único tesouro que Deus nos deu, o Filho Jesus. Você é rico, porque você tem Jesus. A verdadeira riqueza, o Filho de Deus. Que Ele nos ensine a andar na verdade. Amém.